Olá, galera! Vamos iniciar a correção do PET 6 do 7º ano de Língua Portuguesa. Neste PET, na primeira semana, iremos estudar os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa são 5: personagens, e na história nós podemos ter personagens principais e personagens secundárias. Lugar ou espaço, que é onde ocorre a ação, os fatos que aconteceram nesta história. O tempo é quando aconteceu a história. O narrador, que é quem conta a história, pode estar em primeira pessoa ou em terceira pessoa. E a ação e o enredo, o que acontece na história. Para fazer o estudo dos elementos da narrativa, vocês deverão ler o texto Ícaro, que está na semana 1. E seguem-se as questões. Quais são as personagens da narrativa? Então, os personagens são Dédalo, Minos e Ícaro. Quais são os personagens principais? Os personagens principais é Ícaro, a história mesmo se chama Ícaro, né? E Dédalo, que é o seu pai. Quem são as personagens secundárias? A personagem secundária é Minos. 4. Escreva abaixo a expressão que indica que os fatos acontecem no passado. Então, eu peguei ali a primeira parte do conto. Dédalo construiu o labirinto para Minos, mas depois caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. Percebam que os verbos estão todos no passado. Construiu, caiu, foi aprisionado, etc. Todo o texto está no passado. Em que espaço acontece a narrativa? Então, a história inicia em um labirinto. Ao final, sabemos que Dédalo nomeou a região de Icária, terminando sua viagem na Sicília. Se vocês procurarem no mapa, vocês podem encontrar onde fica a Sicília. 6. A história de Ícaro faz parte da mitologia. O que você conhece sobre esse tipo de história? Para responder, você pode consultar seus familiares ou alguns sites. Esta é uma resposta pessoal, é uma pesquisa que vocês devem fazer. Coloquei ali uma sugestão de resposta. A mitologia grega se originou de um conjunto de relatos fantasiosos e imaginativos, em que os gregos procuravam explicar, por exemplo, a origem da vida após a morte, dentre outros assuntos. É como se fosse as nossas lendas, só que dos gregos, certo? Atividade 2. Releia o texto a seguir e faça o que se pede. Preencha o esquema e respondendo com o que foi lido no texto. Então, lá daquele texto do mito de Ícaro, vocês irão colocar qual a situação inicial. Então, Dédalo construiu um labirinto para Minos, mas caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. Conseguiu fugir, mas só poderia sair dali pelo ar. Complicação ou conflito? Ele conseguiu fugir, mas só poderia sair dali pelo ar. Dédalo não queria que Ícaro fosse prisioneiro, então resolveu construir asas para os dois. Assim poderiam voar para longe. Clímax. Dédalo constrói as asas e as cola com vela e pede ao filho que não voe muito perto do sol, para que elas não se soltassem. Ícaro se empolga e voa muito alto. E o desfecho da história. As asas derretem e Ícaro cai no mar. Dédalo o enterra e chama o lugar de sua morte de Icária. Dédalo chega a Sicília, ergue um templo em homenagem a Apolo e lá deposita as asas de Ícaro. Atividade 3. Leia o texto e responda às questões. Nós temos aí um poema, Espinho e Fulô. Cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singelos brotados da própria terra.
inspirados nos primores, nos campos com suas flores, de vários formatos que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Qual a finalidade do poema? Então, o poeta deseja enaltecer sua terra natal. Então, ele fala que a terra dele é bonita, tem serras, tem campos belos, né? Então, ele quer enaltecer o lugar onde ele vive. Transcreva as palavras que rimam no poema. Então, belos e singelos, serra e terra, primores e flores, formatos literatos, obras-primas e rimas. O poema acima foi escrito por Patativa do Assaré, um escritor da chamada literatura popular. Quais as palavras do poema mostram essa perspectiva? Então, qual palavra indica que esse poeta é um poeta da cultura popular? Então, as palavras espinho e a palavra fulô. Espinho, porque está escrito de uma forma informal, e fulô, por ser uma palavra de linguagem popular, própria da região do Nordeste. Esta foi a semana 1, nos vemos na semana 2. Uma ótima semana, bons estudos e até mais!